Primeira coisa que eu queria falar é assim: legalidade e legitimidade. O que vocês acham que cada um significa? Tem diferença? É a mesma coisa? É sinônimo? Vamos lá, gente, é participativo. Legítimo. Bom, boa noite. Eu tenho a impressão que, como o governo faz a lei, Ah, a legitimidade não está. A legalidade é ser ok perante a legislação. E a legitimidade é ser aceita pela população, por quem é governado. alguém discorda? Eu Fala, gente. não sei se discordo. Legitimidade é um título, não é? E a legalidade é o exercer da função, da ação, do poder. Eu acho que isso faz sentido também. Não está errado. Outra opinião? Marcelo? Eu vou aí no que o Eduardo falou. Legalidade à lei, legitimidade não a população, os outros participantes conhecerem aí. Ó, definição de dicionário, tá? Eu acho que... Se você pegar o dicionário, legalidade e legitimidade é quase sinônimo. Já passou, acho. Já passou o link do André. Juridicamente, ambas as palavras são sinônimos. Em política, elas são distintas. Legalidade ela é ligada à lei, o Código Penal, as leis que estão no papel, e legitimidade é o que o Pato falou. Legitimidade é uma questão, ela é moldável. Você pode ter legitimidade, perder legitimidade e assim por diante. Isso depende muito da onde você está, em que ideologia política que você sobrevive, né? Isso é a primeira coisa que eu queria discutir com vocês hoje. Quer ver? Vou começar com uma historinha. Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era um coronel da SS. Ele estava feliz morando na Argentina com um nome falso. Ele foi descoberto pela Mossad, o Serviço Secreto de Israel. Israel decidiu levar um grupo de agentes para a Argentina, sequestrar o Eichmann, colocar ele no avião, levaram ele para Israel. Ele foi julgado e condenado à morte. O Eichmann, ele não era um dos estrategistas da solução final. Ele era um burocrata de média patente. A única função que Eichmann tinha dentro do sistema da engrenagem nazista era fornecer os trens que levavam os nazistas dos guetos para os campos de concentração. Era isso que Eichmann fazia. Tá? O julgamento foi em 61. Tem essa filósofa, ela é uma judia alemã, ela fugiu da Alemanha em 1933, a Hannah Arendt. Ela foi primeiro para a França, depois ela foi para os Estados Unidos. Ela estava, em 1961, morando nos Estados Unidos. Ela pegou um avião, foi para Israel e foi ver o julgamento do Eichmann em Israel. E assistindo o julgamento do Eichmann, ela faz a seguinte pergunta: pode uma pessoa fazer o mal sem ser mal? É o que ela chama de a banalidade do mal. A questão aqui é a seguinte: esse cara, isso aqui é uma frase que ele falou durante o julgamento. O meu interesse aqui residia somente no número de trens de transporte que eu fornecia. Sejam eles diretores de banco ou pacientes de hospício, as pessoas que eram transportadas não tinham nenhum significado para mim. Realmente não era da minha conta. Então, Eichmann, ele não entrou no partido nazista porque ele era antissemita, ele não entrou porque ele acreditava piamente na ideologia nazista, ele entrou porque era um bom emprego. E ele era um burocrata e ele queria galgar dentro da burocracia nazista.
Ele fazia o trabalho dele da melhor forma possível. Falavam para ele, olha, nós precisamos de trem. Ele era de logística, ele fornecia trem. Então, durante todo o julgamento, eu acho que Hanna ficava procurando um monstro na cara de Eichmann. E o que ele encontrou era uma pessoa completamente normal, quase banal, na Oi, verdade. Orlando? Eu posso te ligar daqui a pouco? Eu estou numa live. Não, você não poderia saber. Posso? Lá. Tá. Tchau, tchau, que eu estou interferindo. Obrigado, lá. Desculpe. Imagina. Bom, então... Silvia, tira o som de todo mundo, Silvia. Não tira, não precisa. Só se incomodar muito. Olha, então, porque eu quero que vocês interajam nisso. O que a Hanna viu? Ela não viu um monstro. Ela viu um cara que, quando muito, ele era um amorão. Ele não entendia por que ele estava sendo julgado, se a única coisa que ele estava fazendo era fazer um trabalho bem feito. Pediram Fazia parte da máquina, né? Como? Fazia parte da máquina. Ele só pensou nele. Ele queria galgar a burocracia nazista. Ele estava interessado na própria profissão dele. Qual era a finalidade do trabalho dele? Aqui se dispunha esses trens, para ele não fazia a menor diferença. E ele manteve essa cara que está aí nessa foto durante todo o julgamento. Agora, então essa é a primeira coisa que eu queria falar, que é a banalidade do mal que a Hanna fala. Tem um outro ponto aqui, se a gente for pensar em países, né? Se a gente for pensar na relação de Israel e da Argentina, nesse caso. O que Israel fez é legal? Não é. Ele invadiu a soberania argentina. Ele não pediu autorização para uma extradição. Na verdade, a Argentina nunca foi avisada que havia uma operação dentro de solo argentino. Eles sequestraram o Eichmann à força, colocaram ele no avião e transportaram ele para Israel. Tem outras coisas que Israel fez também. Então, tem essa coisa, sem pedidos de extradição formalizados. Quando Eichmann estava cometendo esses crimes de guerra, não tinha Israel. Israel foi criado em 1948. E não tinham as leis do qual ele estava sendo julgado. Ele estava cometendo os crimes antes do Estado ser formado, muito antes das leis serem formadas. E mesmo assim ele é condenado à morte. Depois, Israel, quando ele prende Eichmann, ele muda o Código Penal de volta para ter a pena de morte. E ele cria uma lei que chama Crimes contra o Povo de Israel, que não existia dentro do Código Penal israelense, justamente para o julgamento de Eichmann. Então a gente sabe que o Eichmann não foi permitido o due process. O due process é a base que protege o cidadão da força do Estado. Então, alguma coisa ele foi. Na verdade, ele teve defesa, ele teve direito de resposta, mas due process, do jeito que nós entendemos, a gente tem que concordar que o cara não foi dado. Mas, Zig, na verdade, esse processo todo era um processo de vingança por um crime cometido pelos alemães. Exato, que daí eu chego no outro lado. Existe legalidade em você pegar um criminoso de guerra e botar ele para o julgamento? Israel tinha a legalidade de fazer isso? Tinha esse direito? Perante a quem, né? Na verdade, existe o Tribunal de Haia para isso, né? Não, mas não existia ainda, né? O Tribunal de Haia não estava fazendo criminoso de guerra ainda, tá? Mas teve o julgamento de Nuremberg também, que, de certa maneira... Nuremberg é outra história. Mas foi um julgamento... Nuremberg era um julgamento para você, para os juízes que enforçaram a lei criada pelo governo nazista, né? Foi um tribunal feito pela grande maioria por juízes americanos. Que daí isso é outro questionamento, que também acho que cabe, mas não é exatamente o que eles fizeram com Eichmann. Não. Mas, de qualquer maneira, é isso. Prenderam os alemães que perderam a guerra, colocaram os alemães para ser julgado.
Hermann Göring foi julgado, Himmler foi julgado, todos eles foram julgados no Tribunal de Nuremberg. Na verdade, o Göring se matou, viu? Antes de ser julgado. Sim. Mas você está certo, você está exatamente no lugar certo. Esse princípio, o princípio da ação ilegal, mas legítima, ela foi pela primeira vez escrita em 99. Eu vou chegar lá. Mas olha, segue comigo só mais um pouquinho, para ver se a gente fecha isso aqui. Isso aqui causa um negócio que chama paradoxo do desconforto. Significa mais ou menos isso. Eichmann foi condenado por ações que eram legais, na época que ele estava exercendo essas ações, mas elas foram consideradas ilegítimas. Ou seja, Israel chegou à conclusão que não se deve participar do genocídio de uma raça. Isso é ilegítimo. Mas para Israel condenar Eichmann, ela recorreu a atos ilegais, o sequestro de Eichmann da Argentina, por exemplo, mas um ato que ela considerou legítimo. Ela tem o direito de processar um criminoso de guerra. Outro exemplo de paradoxo de desconforto. Isso aqui é Kosovo, em 1999. Os sérvios estavam exterminando os albaneses kosovares que moravam em Kosovo. E eles estavam fazendo isso com uma diligência inacreditável. Um comandante da OTAN passou 3 meses bombardeando o Kosovo para evitar o genocídio dos albaneses. Agora, veja bem, esse cara faz isso sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, porque se tivesse pedido autorização do Conselho de Segurança, teria sido barrado pelos russos e pela China, que são membros permanentes, e violando o Estatuto das Nações Unidas. Porque o Estatuto das Nações Unidas é bem claro, a não ser que um país que não é da OTAN bombardeie um país da OTAN, eles podem revidar com bombardeamento. Isso não estava acontecendo. Mesmo assim, eles conseguiram salvar os albaneses. E depois foi feita uma comissão dentro das Nações Unidas para avaliar esse bombardeamento e a comissão chegou à conclusão lá de cima. O ato foi ilegal, mas ele foi legítimo. Se a gente for pensar a Síria, por exemplo, né, o Obama poderia ter bombardeado as forças do Assad para proteger a população síria? Estou perguntando, não sei. Zig, tem a impressão que tem certas legitimidades que tem a ver com quem tem a força na mão, né? Eu acho que é mais ou menos assim, Edu, assim, faz e pede desculpa depois. Sabe como é que é? O famoso foi mal, né? Foi Você tem o mal. paradoxo do desconforto, você sabe que dentro das leis vigentes, a sua atitude não é legal, mas ela é moralmente justificável. É pelo bem maior, né? É o conceito do bem maior. Eu acho que é isso. É por isso que eu comecei essa história com Eichmann, para começar a pensar nesse tipo de relação de legitimidade. A questão toda é quem define o bem maior, né? Porque, por exemplo, teve um cara no Camboja chamado Khmer Vermelho. Pol o nome dele. Aproximadamente 1/4 da população cambodiana. Em nome do bem maior. Ele se achava, ele tinha uma legitimidade para fazer isso. Ele era um utilitarista, na verdade. Pois é. A gente vai chegar lá. Tem uma legitimidade que é determinada pela força, não pela aceitação das pessoas. É a aceitação pela força, pelo medo. A gente pode colocar aqui também a morte do Bin Laden, por exemplo, no mesmo contexto? Ela foi uma ação ilegal, mas ela eu acho que é uma ação legítima. Ou pelo menos os Estados Unidos, pelo ponto de vista americano, eles vão dizer que é uma ação ilegal, mas legítima. Muito bom ponto, é verdade. Agora, vamos pensar no Brasil, por exemplo. Se o Bolsonaro resolver botar fogo na Amazônia inteira e fazer pasto de pecuária, é ilegal? É ilegal, sim. É ilegal. Tem uma lei que não pode queimar a Amazônia. Não, hoje tem uma lei que defende, hoje não pode fazer, não. Não pode. Não é legal.
Mas quando ele faz, ele se torna ilegítimo por causa disso? Olha, aí depende, se a legitimidade foi a aceitação da população, pode ser que sim. É isso que eu quero discutir, eu acho. Eu acho que Porque eu acho que legitimidade tem a ver com ponto de vista, né? Pode ser legítimo para mim, pode não ser legítimo para o outro. Quem define o que é legítimo? É isso. O que faz um governo legítimo? Mas tem um caldo cultural aí, né, Ziggy? Tem, cultural e ideológico. E daí é que eu vou entrar nessa discussão, que é assim, ela vai mudando com as décadas. E ela muda por ideologia. No iluminismo, existem 3 grandes ideologias, o contrato social, o utilitarismo e o marxismo. Para cada uma delas, a legitimidade vem de um lugar. O anti-iluminismo, que eu não vou ter tempo para trabalhar, mas é fácil de explicar, ele tem outro. E nós, hoje, no nosso processo democrático, a gente ainda está criando, entender o que é legitimidade ou não. Eu vou entrar na palestra porque ela é longa, então vocês vão ter que ter paciência comigo, tá? O primeiro cara que eu tenho que falar é um senhor médico, filósofo, que chama John Locke. Mas antes, eu vou dizer o seguinte, olha, o iluminismo mudou o mundo inteiro para absolutamente tudo, tá? Então, você tem a Renascença, você tem perspectiva nas artes, você tem o realismo dentro da literatura. Eu vou me centrar, obviamente, só dentro de política. Dentro de política, todas as 3 grandes vertentes do iluminismo, elas têm a busca da ciência dentro do estudo político e a liberdade individual. São os 2 pontos mais importantes que a gente tem no iluminismo para entender o pensamento iluminista, tá? Locke. Eu vou falar mais extensivamente dele só porque a sombra desse cara é gigantesca. Esse cara, ele apoia o liberalismo, ele é um teorista do contrato social e ele é o primeiro cara a defender maioria. Então, ele se estende até a democracia, a gente está falando de John Locke. Agora, é importante entender onde estava John Locke no século XVII. A gente acha que o iluminismo é do século XVIII, isso não é verdade. Viu? Ele começou no século XVII. O Locke, os governos eram todos absolutistas, todos monarquistas na Europa nessa época. Todos, sem exceção. E ele ainda estava discutindo com um cara que chamava Robert Filmer, porque o Filmer dizia que os governos absolutistas monarquistas eram descendentes diretos de Adão. E por isso protegidos por Deus. E por serem protegidos por Deus, obviamente, eles eram imutáveis. Então você não podia se rebelar contra um governo absolutista. Você não podia pedir a deposição de um monarca. Porque eles eram descendentes diretos de Deus. Eles foram apontados por Deus para estar aqui, por isso eles eram eternos. Ele escreveu um livro, o mais importante dele, chama 2 Tratados de Governo. Né? O primeiro tratado, que é metade do livro, ele passa só refutando Robert Filmer. E o segundo tratado, que é o que mais interessa para a gente, é quando ele desenvolve uma teoria que começa a abrir a nossa cabeça um pouco para a legitimidade. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, Deus... Eu vou ter que fechar aqui só um minutinho. Deus deu o mundo para todo mundo, tá? Não só para os monarquistas, para todos nós, igualmente. Mas os homens são diferentes das outras criaturas de Deus, porque eles são miniaturas de Deus, vamos dizer assim. Porque o homem tem a propriedade de criar coisas. Ele pode criar propriedade, ele pode criar governos, ele pode criar direitos e liberdades. E já que ele pode criar, essas são criações humanas, ele também pode mudar os governos, ele pode melhorar uma monarquia, ele pode dar ou tirar direitos. Ele é o primeiro cara a questionar essa eternidade da monarquia absolutista. Então, ele diz assim, qualquer homem, qualquer pessoa tem o direito e, às vezes, tem o dever de resistir. Mas, quando a gente faz um governo, segundo Locke, não é qualquer governo. Você tem
que obedecer o que ele chama de leis naturais. E onde é que estão as leis naturais? Estão na Bíblia. Então você não pode criar um governo que mata os seus cidadãos. Porque esse governo, ele está desrespeitando as leis naturais. E, nesse caso, as pessoas têm não só o direito, mas elas têm o dever de resistir e acabar com esse governo. Então, voltando para o Eichmann. Segundo Locke, Eichmann deveria não só não ter trabalhado para os nazistas quando o partido nazista decidiu intitular como política o Holocausto, como também ele deveria ter resistido a isso. Então, era completamente justificado que ele fosse condenado à morte. Até aí, tudo bem? Eu vou tomar o seu silêncio como tudo bem. Ok, tudo bem. Estou indo. Tá. No segundo tratado, ele fala a parte que me interessa, que é o seguinte: governos legítimos são aqueles que têm o consentimento do povo. Assim, qualquer governo que reine sem o consentimento popular pode, em teoria, ser derrubado. Então, você tem a primeira logística aqui do iluminismo, que é consentimento é igual a legitimidade. Se nós temos o consentimento do povo, é um governo legítimo, e a qualquer momento, por qualquer motivo, você pode perder essa legitimidade se o povo tirar o consentimento que ele está dando para o povo. Isso também é a primeira teoria do contrato social. Peraí, passando. A epistemologia do Locke funciona assim, gente. Olha, isso aqui vem desde Platão, tá? Isso aqui é a teoria da caverna do Platão aplicada no meio do iluminismo. O mundo natural, a natureza, as árvores, tudo que Deus criou, só Deus sabe a verdadeira essência. Nós estamos na caverna olhando só as sombras dessas coisas. O homem só sabe a essência nominal dessas coisas. Nós não temos acesso a elas. Essas são as coisas das leis naturais. Mas, no mundo social, os governos, as liberdades, as políticas, o homem é criador dessas coisas. Então, ele sabe a verdadeira essência. Assim como Deus. Deus sabe a verdadeira essência de absolutamente tudo. Mas o homem só tem acesso à verdadeira essência das coisas que ele mesmo produz. Então, em ciências políticas no governo, a gente sabe o que nós produzimos e nós somos donos do que nós produzimos. E por sermos donos dessas coisas, é nosso direito mudar. Gente, isso é completamente revolucionário nessa época. E é uma coisa que nós, de uma forma ou de outra, eu acho que a gente acredita até hoje. A gente segue essa logística. Tirando a parte de Deus, que foi, devagarzinho, ela foi retirada desse processo todo. Pra vocês entenderem o quão importante ele foi, a Declaração de Independência da América foi escrita pelo Thomas Jefferson, que a gente falou no último colóquio, em 1776, 70 anos depois que o cara morreu. Eu vou ler a frase que está na Declaração de Independência. Nós temos essas certezas como autoevidentes. Todos os homens foram criados iguais, que foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, leis naturais, que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Isso é John Locke, 70 anos depois da morte dele, na Declaração de Independência Americana. E Locke vai se reverberando nessa história até hoje. Quando a gente fala em democracia, às vezes eu ouço uma frase ou outra e falo assim, eu já li isso no segundo tratado. Ziggy, isso foi antes da Revolução Francesa, não? A Revolução Francesa, ela também existiu. E ela também é inspirada em valores iluministas. Sabe por que eu não gosto de falar muito da Revolução Francesa? Porque ela não deu certo. Né? Quando chega em 1805... Mas o liberté, fraternité, égalité... Sim. Os ideais são definitivamente iluministas. Você está absolutamente certo. Mas a Revolução em si, todas elas, você vai ver quando a gente for pegar marxismo, elas voltam. Elas voltam como monarquia. Não monarquia absoluta,
uma monarquia mais iluminista, vamos dizer, mas elas não funcionam como um experimento iluminista. O único experimento iluminista que funcionou foram com os americanos. Assim, o que é uma outra discussão, e ela é justíssima, viu, João? Você não está errado. Mas se você parar para pensar, teve um período extremamente conturbado na Revolução Francesa, e no final você tem Napoleão se auto-intitulando imperador. E não só isso, mas ele se intitula imperador e ele é hereditário, o cargo de imperador. Então ele dá para o filho. Então você volta muito nesse absolutismo. E esses não são valores iluministas, muito pelo contrário. Hereditariedade de monarquia é uma coisa extremamente combatida pelo iluminismo. Por isso que eu não fui para a Revolução Francesa, eu preferi só mencionar a americana. Faz sentido? Não, claro, tudo bem, mas os ideais conversam, né? Isso que é a minha dúvida. Sim, e esses ideais aí, principalmente da igualdade, ela se reverbera, assim, eu acho que até hoje com muita frequência, mas se você pegar os direitos humanos que as Nações Unidas fez em 1960, aquilo ali é todo francês. Aquilo é toda a Revolução Francesa, é inacreditável aquilo. É uma coisa utópica, mas você sabe de onde veio. Parece que só faltou o Jean-Jacques Rousseau lá embaixo, entendeu? Ó, eu vou falar de duas pessoas no contrato social e daí eu vou passar. O primeiro é o Hobbes e o segundo é o Locke, que a gente já falou. Para vocês terem uma comparação, eles viveram mais ou menos na mesma época. O Hobbes é de uma geração anterior ao Locke, morreu um pouco antes também, mas ele escreveu o Leviatã. Ele ainda justifica a monarquia absolutista. Ele acha que a monarquia absolutista é imutável. Ela ainda é descendente de Adão. Mas que o contrato social é feito entre as pessoas, não entre os cidadãos e o governo. Essa é a primeira logística de contrato social que a gente tem na história. E o governo tem uma função só, que é proteger o cidadão. Enquanto isso ocorre, não há motivo para quebra de consentimento. E tem uma coisa que o governo não pode pedir para as pessoas, que é que elas morram pelo Estado. Se o governo absolutista não fizer nenhuma coisa nem outra, não pedir para você morrer por ele, e te garantir uma proteção, você não tem como sair do seu contrato social dentro das pessoas. Você não tem como se rebelar, não é justo essa revolta. E o Locke, olha como ele já está muito mais na frente. O Locke fala assim, não, você pode se rebelar porque você quiser. Só tem uma coisa. Se você achar que o seu governo está fazendo alguma coisa errada, você vai, fala e tenta ganhar a maioria. Se a maioria não concordar com você, você fica quieto e você tem a sua recompensa na próxima vida. Porque se você sair por aí gritando toda vez que o governo fizer alguma coisa errada que você não gostar, você acaba sendo enforcado e morre. Se você conseguir convencer a maioria de que esse governo monarquista está fazendo alguma coisa fora das leis naturais, bem, com a maioria você tem uma revolução nas mãos e você tem o direito de depor esse monarca. Ele faz duas definições de consentimento que eu vou só mencionar aqui, que é uma coisa que se chama consentimento manifesto e consentimento tácito. Consentimento manifesto para o Locke é o seguinte, eu pegar uma carta e assinar e falar assim, eu sou súdito desse rei, eu adoro esse rei, esse cara é o máximo. Assinou a carta, esse consentimento manifesto, esse você não tem saída. Mas ele diz o seguinte, consentimento manifesto é muito raro, ele quase não existe. A maioria das pessoas tem um consentimento tácito, ou seja, eles nasceram dentro daquela monarquia. Eles nasceram naquele país. Eles são escravos de algo que eles não escolheram. E como eles não escolheram isso, por próprio punho, como ele diz, então ele tem todo o direito de se livrar dessa monarquia. Perguntas? Posso passar? Posso. Jeremy Bentham. Eu adoro esse cara. Vamos lá. A primeira coisa que vocês estão vendo aí é que esse aqui é uma foto, não é uma figura, né? Porque o Bentham, quando ele morreu, ele pediu para ser mumificado.
E ele foi mumificado, ele está hoje exposto na University College em Londres, num dos corredores. Se vocês forem para Londres, vão lá e visitem o Bentham. E eles fizeram uma cara de cera para colocar em cima do esqueleto do Jeremy, porque, enfim, a mumificação não deu muito certo na cabeça, sabe? Mas ele está lá até hoje, à disposição. De vez em quando eles tiram ele, colocam ele numa sala de aula. Estou brincando, não, isso é verdade. E o Bentham se tornou uma figura dentro do colégio. Já sou fã dele, não conhecia, mas já sou fã dele, pelos princípios. Não sei quando eu acabar se vai continuar fã dele, mas vamos continuar. Ok. Vai ver. Olha, ele foi o precursor de direitos das mulheres, a bem da verdade, para ser justo, ele não achava que as mulheres eram tão inteligentes quanto os homens, mas ele achava que as mulheres tinham o direito de errar, e elas podiam votar, elas deviam participar da vida política, tudo isso dado as limitações intelectuais que, obviamente, a mulher tinha. Pelo amor de Deus, gente, isso é Bentham, não me mata. Depois, ele falava assim, olha, você pode matar os animais para comer, isso é justo. Você pode fazer experimentação científica com os animais, isso também é justo. Mas você simplesmente maltratar um animal, isso é um absurdo, você deveria ser morto. Você deveria ser enforcado se você batesse num animal na rua, só pelo prazer de bater num animal. E ele achava que os homossexuais eram pessoas idênticas a qualquer outras pessoas. Eles tinham direito de casar, não casar. Para ele estava tudo bem. Isso é em 1700. Né? Agora, a teoria do utilitarismo é assim. O ser humano tem dois governantes. É a única coisa que Bentham acredita. Ele tem uma busca pelo prazer e uma aversão à dor. O Bentham foi tão radical nessa ideia que ele tentava quantificar. Por exemplo, ele fez um código penal uma vez e ele tentava dizer nesse código penal quanto prazer o criminoso teve exercendo o crime e qual era a dor equivalente àquele prazer para que ele fosse punido. Para o Bentham, tudo era quantificável, sempre nessa relação de dor e aversão ao prazer. E o que ele pensou? Ele falou assim, bom, se eu colocar isso na sociedade, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que as pessoas, um número maior possível de pessoas sejam felizes em uma sociedade. Isso é utilitarismo. Se eu conseguir trazer felicidade e bem-estar, que é quase a mesma coisa para o utilitarista, para o maior número de pessoas, essa é uma sociedade boa, é uma boa sociedade, eu quero viver nessa sociedade. Mas, vamos voltar para o Eichmann. Você pode matar 6 milhões de pessoas? Não. Para o Bentham, sim, não tem problema nenhum. Contanto que você prove que o Holocausto trouxe felicidade a 20 milhões de pessoas. Se 20 milhões de pessoas vão ser mais felizes com o extermínio de 6 milhões de pessoas, para o utilitarista clássico, isso é aceitável. Por exemplo, São Paulo, você tem cidade Tiradentes, tem 2 milhões de pessoas ali. Se alguém chegasse para o Bentham e falasse assim, olha, se eu exterminar 2 milhões de pessoas em cidade Tiradentes, eu aumento o IDH da cidade inteira. Nossa. O Bentham falaria, tá bom, me parece justo. O utilitarismo é ótimo se você é a maioria que vai se beneficiar e vai ser mais feliz, mas se você é a minoria, é uma questão complicadíssima. Sim. Ou tem um outro cara, depois desse, que eu não coloquei, mas que é o Mills. O Mills, ele dá uma maneirada nessa coisa de matar as pessoas. O Bentham é extremamente radical com isso. Para ele, a única coisa que interessa é mais felicidade para o maior número possível de pessoas. E tudo é justificável, contanto que a maioria seja mais feliz. Tem uma coisa... Oi. Como é que chega ao conceito de que a democracia é um estado de lei e não da maioria? Eu não cheguei na democracia ainda, eu estou no utilitarismo. Esses caras não estão falando de democracia ainda. Mas eu chego lá, a gente vai discutir isso, eu prometo. Você só segura a onda só um pouquinho. Utilitarismo, perguntas. O utilitarista pensa assim.
A cannabis era liberada nessa época, né? Cannabis mas eles usavam cânhamo, né? Na verdade, ninguém plantava cannabis, eles plantavam cânhamo para fazer corda de navio, porque era a fibra mais duradoura que existia de cânhamo. Inclusive, o Thomas Jefferson era um grande plantador de cânhamo na fazenda dele na Virgínia. Ele tinha 2 mil escravos. Competia com o algodão, né? Competia com o algodão. Não sei se a gente pode pensar um pouco na lógica do que está acontecendo com a pandemia, por exemplo, que vão morrer esse discurso que diz, bom, vai morrer um monte de gente, mas a gente vai ter a imunidade de rebanho, então ok, todo mundo vai morrer um dia. A maioria ganha por você não fechar a economia. Ganha. Então, isso é um pensamento utilitarista. O pensamento utilitarista ainda é muito usado hoje em marketing, por exemplo. A gente poderia, por exemplo, comparar com o populismo, que na realidade você traz benefício para uma grande maioria? Governos populistas, por exemplo? Pode, se você conseguir fazer essa afirmação, que o governo populista traz benefícios para a maioria. O que é uma coisa extremamente questionável. Se a gente pensar em ações de Getúlio Vargas e de Lula, por exemplo? Então, por exemplo, o Lula trouxe benefício, trouxe. No próximo colóquio, eu vou mostrar para vocês o índice de Gini, que é a desigualdade social. E você vai ver que o Gini realmente abaixou bastante entre o Lula, mas não é sustentável. Então, a curto prazo, ele pode trazer benefício, mas a longo prazo é questionável se traz benefício. Todos os governos populistas, se você for pensar em populismo como palavra, o governo Bolsonaro é extremamente populista e o Trump também é. Agora, é questionável se ele traz benefícios, se esses benefícios a curto prazo conseguem se estender a longo prazo e se no final você não faz mais mal do que bem. É uma boa discussão, assim, eu não tenho uma resposta, eu só estou levantando as perguntas. É porque é paliativo também, né? Não resolve o problema na raiz. Exato. Assim, se você faz um governo assistencialista, você precisa ter uma produção de bens e de riqueza muito alta para manter esse governo assistencialista. Uhum. Não sei. A médio e longo prazo não soluciona o problema raiz. Não, qual é o problema raiz? Eu acredito que um dos principais problemas seja acesso à educação hoje no país. Se a gente olhar o exemplo da Coreia do Sul, hoje é uma educação fortíssima, era um país que há, sei lá, 50, 60 anos atrás estava no mesmo patamar que o Brasil e que hoje está muito à frente. Nesse ponto aqui está certo. Teve um investimento muito maior na educação na Coreia do que teve aqui. Isso é um grande diferencial no desenvolvimento da população. Eu vou continuar aqui. Outras coisas. Aberto. Eu vou deixar isso aberto, mas desculpa eu estar correndo, eu não quero interromper vocês, eu acho o máximo essa discussão, mas eu sei que tem umas coisas aqui. Peraí. Próxima coisa que eu tenho que discutir é marxismo. Eu tenho que discutir marxismo porque marxismo está em toda a lista dessa desgraça de ideologia política do iluminismo. O problema de marxismo, que são vários, mas assim, o problema maior para mim, pessoalmente, quando eu fiz essa apresentação, é porque marxismo é uma teoria econômica muito mais que uma teoria ideológica. Quando você lê Marx, quando você lê Das Kapital, ele é muito mais um compêndio, um estudo da economia, com os erros que tem, enfim, que a gente pode discutir, mas ele fala muito raramente de governo. O Das Kapital são 3 volumes que existem. O primeiro volume ele estava vivo, os outros 2 volumes eles foram agregados pelo Engels, o Karl Marx já estava morto, e existe metade de um quarto onde se diz que ele ia lidar com problemas como burocracia e governo, mas ele nunca chegou a escrever isso. Então, esse é o primeiro problema que eu tenho para discutir marxismo dentro desse sentido, dentro dessa conversa. Mas eu vou dar algumas ideias assim que eu acho que são misconcepções do marxismo, e daí a gente abre.
Primeiro tem dois Marx, né? Tem o Marx da Alemanha e o Marx da Inglaterra. O Marx da Alemanha, o Marx jovem, ele tinha certeza que o marxismo estava prestes a ocorrer. Então, ele estava participando de organizações sindicais, ele estava manifestando na rua, ele estava organizando os trabalhadores. E aí, em 1830, 1831, 1832, as monarquias foram voltando. O Zig, Oi. tudo isso sustentado pela mulher, né? Coitada da mulher dele, cara. Quem sustentava era a esposa dele, né? Pois é. Eu tenho umas fotos dele jovem, ele até não era feio, mas, oh, meu Deus do céu. Mas era a esposa que sustentava ele, não era, não? Era que sustentava, ele não trabalhava. Ele era um organizador de sindicato, basicamente. Mas, enfim, aí ele se mete em tanta encrenca que ele é expulso da Europa e ele vai para a Inglaterra. E daí quem está ajudando eles para essa questão de dinheiro, Edu, é o Engels, viu? Porque o Engels, na verdade, ele era um bom capitalista. Ele não era bobo, cara. E daí, na Inglaterra, ele fala, bom, a revolução que eu estava esperando não aconteceu e eu vou ter que trabalhar mais a minha parte teórica. E aí os grandes trabalhos do Marx acontecem, na Inglaterra, não na Alemanha. Depois, as pessoas acham que ele era contra o capitalismo. Não era contra o capitalismo. Ele achava que o capitalismo era um processo importante que ia gerar riquezas o suficiente e que, uma vez que essas riquezas chegassem a um certo patamar, as pessoas naturalmente iriam para o socialismo, e do socialismo, que é um processo intermediário, elas se tornariam comunistas. O problema dessa logística, que eu sempre me pegou com Marx, é que Marx ele não entende, ele acha que o ser humano vai mudar, sabe? Assim, os drives, as coisas que levam os seres humanos a agirem da forma que eles agem, um belo dia eles vão chegar à consciência coletiva, não individual, mas coletiva, de que ambição é desnecessário. Ele não entende que esses são pilares básicos do ser humano, e que o ser humano, a natureza do ser humano é imutável. Ele nunca me parece, tá? Vocês podem ter outra visão, que ele leva isso em consideração. Obviamente, ele fala de distribuição de riqueza, eu sei que todos vocês sabem disso, e daí ela vai numa parte que eu acho que é mais interessante para nós, que é a liberdade versus igualdade. Liberdade e igualdade, elas são antagônicas? Vocês acham? Se eu tiver um mundo, uma sociedade onde todas as pessoas são iguais, em todos os sentidos, isso tira a liberdade da pessoa ou dá mais liberdade? Boa pergunta, Edinho. Não faço a menor ideia. Não faço ideia, mas o que exatamente seria a igualdade? Não, será que ela está realmente relacionada à liberdade? Todas as pessoas têm as mesmas coisas, todas as pessoas têm acesso às mesmas coisas. Não existe... Mas elas, né? Elas têm a liberdade de escolher. Elas têm... Como? Desculpa. Elas têm acesso às mesmas coisas, mas elas têm a liberdade de escolher o que elas querem dentro daquele acesso, certo? Certo. Essa era a visão marxista. Então, não seria antagônico. Dentro do iluminismo existe muito essa questão. Inclusive porque o utilitarismo, por uma lógica dele mesmo, ela visa a igualdade. Né? Se você, por exemplo, eu vou voltar para o utilitarismo só por um segundo. Você tem Donald Trump e um cara de rua. Se eu tirar $1 do Trump e der para o cara de rua, eu vou aumentar a felicidade do cara de rua? Vou. O Trump vai ficar mais infeliz porque ele perdeu $1? Não. Se eu for tirando $1 do Trump e dando para o cara de rua, quando é que eu paro de fazer isso? Quando os dois estiverem na mesma base. Aí você tem duas pessoas que são super felizes, cada um tem 1 bilhão. A questão é que se o Trump vai continuar produzindo bilhões, se estão tirando o dinheiro dele também, né? É exatamente isso que o Bentham fala. É assim que ele para essa logística dentro do utilitarismo, inclusive porque ele é da aristocracia. Então ele fala assim, eu estou tirando, esse cara, se eu ficar tirando dinheiro desse cara, esse cara vai parar de produzir. Se ele vai parar de produzir, eu estou tirando o emprego de um monte de gente. E essas pessoas que eu estou tirando emprego vão ficar infelizes.
eu vou causar dor aqui. Então é por isso que eu não faço isso. Aí vem o Marx com a mais-valia, né? Daí vem o Marx com mais-valia. E daí tem duas coisas do Marx que eu acho divertido, que é assim, que é a teoria do valor laborial e a teoria do excedente do valor laborial. Bom, só uma questão. Na verdade, a questão da mais-valia, quem primeiro falou desse assunto foi o Ricardo, que foi um teólogo capitalista. Ele falou que o que agregava valor às coisas era o trabalho. E ele começou, e o Marx, na verdade, absorveu essa teoria do Ricardo para criar mais-valia. Isso eu não sabia. Você está me educando e eu agradeço. E a teoria da mais-valia do Marx, que assim, basicamente tudo é tempo de trabalho, né? Quanto tempo demora para você produzir uma certa coisa? E quanto tempo isso vale para a sociedade? Qual é a qualidade dessa coisa? Qual é a importância dessa coisa para a sociedade? E assim por diante. E daí, ele tem uma coisa também, as pessoas acham, eu falei que eu ia falar tudo que as pessoas têm uma misconcepção, né? Assim, as pessoas acham que todo mundo vai ganhar o mesmo salário dentro de um marxismo. Isso também não é verdade. Um cientista de nuclear, por exemplo, ele vai ganhar mais do que o operário da fábrica. Mas, pelo pensamento de Marx, ele vai ganhar mais, essa é a teoria do excedente do valor laborial, porque se gastou mais tempo produzindo esse cientista. Então, como a sociedade gastou mais recursos na produção do cientista do que ela gastou na produção do operário, o cientista vai ganhar mais dinheiro. Mas tudo para ele é esse custo, assim, quanto que a sociedade está gastando de tempo e recursos para a criação de tal objeto. Tudo para ele é commodity, né? É uma coisa muito estranha que eu tenho dificuldade até hoje de fazer sentido. Eu vou voltar só para a liberdade e igualdade e falar uma coisa. Zig, você tem dificuldade de fazer sentido nessa teoria que você acabou de falar? Para mim fez muito sentido o que você falou. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Não faz sentido nenhum isso que ele falou. Não ele. O que ele está replicando o que o Marx fala. Obrigado, Marcos, por me salvar. Eu agradeço. Não tem o menor sentido. Você não vai determinar quanto uma pessoa vai ganhar de uma forma planejada, planificada. A pessoa vai ganhar o que o mercado resolver pagar. Você não pode determinar o quanto uma pessoa vai ganhar porque você acha que o Estado investiu 1, 2 ou 3, ou sei lá quem investiu. Se alguém disposto a pagar 100, vai pagar 100. Mas daí isso é uma visão capitalista, não a visão marxista. Na verdade, a questão é a seguinte, toda vez que a visão marxista foi aplicada na prática, se parou de produzir. A produção foi lá para baixo e as pessoas e as economias entram em colapso. Porque não... A economia planificada é um fracasso no mundo inteiro. Só não sei porque a gente perde, assim, o mundo ainda perde tempo discutindo isso. Isso aí é... Pois é, isso é uma coisa que desde 1920 já sabe que não dá certo. Eu acho que não existe pensamento mais conservador do que o pensamento marxista. Você sabe que preparando... Elitizante, você cria uma casta artificial, é uma besteirada. Você sabe que preparando essa apresentação, eu cheguei a uma conclusão que eu não tinha chegado antes, que, na verdade, a teoria do marxismo, ela é utopista. Ela é pura utopia. Eu tenho dificuldade em acreditar que o Marx algum dia achou que aquilo podia dar certo. Eu vou dar um exemplo que eu coloquei no outro parágrafo, porque é justamente por causa disso. Olha, antes de Marx tinha um cara que chamava Adam Smith, tá? Adam Smith foi o cara que fez a primeira teoria econômica e tal, né? Um cara que acho que a gente usa até hoje. Adam Smith foi numa fábrica de alfinetes uma vez. E ele ficou impressionadíssimo com essa fábrica de alfinete, porque tinha um cara na fábrica de alfinete que só afiava o alfinete o dia inteiro. Tinha um outro cara que só fazia a cabeça do alfinete. Tinha outro cara que soldava a cabeça do alfinete com o alfinete. Então, a primeira coisa que quando você lê o Smith, você percebe é assim, que aquela coisa que a gente acha que veio do Ford, né, de linha de produção, cara, isso existia desde o século XVI. Mas, enfim, Marx com certeza leu Adam Smith, certo? Em 1845, eu descobri isso aqui fazendo a pesquisa para isso eu queria colocar para vocês. Olha o que ele escreve. Pois assim começa a distribuição do trabalho. Isso aqui é para justificar que o marxismo é o cúmulo da liberdade. Tá? Cada homem tem uma esfera de atividade particular e exclusiva, que lhe é imposta, da qual não pode escapar.
Ele é caçador, pescador, pastor ou pensador crítico e deve permanecer assim se não quiser perder seu meio de vida. Enquanto na sociedade comunista, onde ninguém tem esfera exclusiva de atividade, cada um pode realizar-se qualquer ramo que desejar. A sociedade regula a produção geral e assim permite fazer uma coisa hoje, outra amanhã, caçar de manhã, pescar à tarde, criar gado à noite, criticar depois de jantar, como eu tenho vontade, sem nunca me tornar um caçador, um pescador, um pastor ou crítico. É exatamente o que nunca aconteceu, né? Não, é exatamente o contrário do que aconteceu. Se você é um médico hoje, você é um médico de mão, você não pode acordar amanhã e falar assim, cansei de fazer mão, agora eu quero fazer joelho. Não, nem só isso. Olha, eu moro em Cuba, eu quero viajar, não posso sair do país. Eu moro em Berlim, não posso atravessar para o lado ocidental porque faço um muro, porque a minha sociedade é tão boa que eu preciso botar um muro para não deixar as pessoas saírem. Isso é uma coisa incrível como resultado de... Edu, você não está errado, mas eu vou te dizer uma coisa. Se Marx estivesse vivo, nenhuma sociedade que se chamou comunista, eu acho que Marx levantaria e falasse assim, essa é uma sociedade comunista. Nunca vai chegar, é uma coisa utópica. Porque nunca ninguém seguiu o marxismo, porque o marxismo não dá para seguir. E assim, tem um professor de história que falava o seguinte, falou, a coisa mais difícil na história é definir a profissão do Marx. Né? Eu só sei que ele perde, no quesito barba, ele perde para o Engels. Dá uma olhada nessa barba. Essa barba está bonita. Outra coisa é o seguinte, assim, mas o que eu queria, assim, essa é uma... Quer dizer, nós estamos vivendo uma contradição hoje, assim, por exemplo, as 10 maiores indústrias do mundo são estatais. Não são? As 10 maiores? Não, a Apple não é estatal. Não, mas a Apple... Ela é a mais valorizada hoje, eu acho que tá. A Apple tá, a Tesla... a Apple é a maior, por capitalização de mercado, é a Apple. Então, capitalização de mercado é a Apple. A Apple, às vezes, é a Amazon, né? Fica mas ali na briga. Mas você a Tesla, que valorizou 450% esse ano, eu acho que ela chegou à terceira em valorização de mercado. Assim, então, você tem companhias estatais chinesas, você tem 40% que são poderosíssimas, não tem? Tem. Então, assim, até quando vai? E aí tem um amigo meu, cientista político, que ele fala assim, olha, o que os chineses perceberam, o que os chineses estudaram foi o marxismo. Eles começaram valorizando o trabalho e a mais-valia e conseguiram entrar no mercado através disso. Não sei, cara, o nosso mundo hoje é muito complexo. Eu acho que, assim, falar para você, o Marx é um clássico, né? É difícil pensar sem os clássicos, né? O Marx, ele, mesmo por tudo que ele errou, ele é uma inspiração justamente por causa disso, né? Ele é um puta clássico, né? Ele é. Mas ele é um clássico falido. Assim. Ele tem tanto defeito nessa teoria, tudo quanto é lugar. Não, assim, o país que mais cresce economicamente hoje e que tem agora um novo processo agora é enriquecer as pessoas, não é nem o tamanho do PIB que eles vão crescer, é a China, cara. Sim. Isso é uma contradição fodida, né? Mas você já pensou numa coisa? Olha, a China sempre foi, historicamente, se você sair desses últimos 100, 200 anos... A primeira multinacional foi delas. A China sempre foi o país mais rico do mundo. Não, a primeira multinacional foi os vasos chineses. Eles venderam 300 bilhões de vasos chineses, sei lá quantos. Não, mas antes disso, eu quero que vocês pensem em Gengis Khan, por exemplo. A corte de Gengis Khan era a corte mais rica do mundo. Olha, mas assim... Por 2.000 anos, a China era o país mais rico, mais próspero. Eles são marxistas, cara. Olha, na história... Marx, para crescer. Então, isso que eu estou falando. Os países mais ricos do mundo, na história, sempre foram a China e a Índia. O período que a China e a Índia deixaram de ser mais ricos foi da Revolução Industrial para cá. Exato, é um período super curto se você for pensar em riqueza. Em termos da humanidade, é um período muito curto. Na época do Império Romano, o Império Romano era uma província perto da China e da Índia. Exatamente. Nossa, matéria de riqueza... Cara. E na história inteira. Agora, o que a China fez... com o Marx. Não, o que a China fez isso? O que a China é hoje? A China é um país totalitário, com um governo... Não estou discutindo isso. Totalmente totalitário. Você tem um partido só, que é onde as pessoas são eleitas. E quem
é contra, desaparece, morre, toma tiro, etc., e que usou a questão, e que usou a produção capitalista para tentar melhorar a sua economia. Eduardo, eu trabalho. Vou falar uma coisa. Não vou falar, não vou defender o PCC, né? Só fala. Mas assim, cara, o modo de produção capitalista também produziu horrores. Ou a gente, quer dizer, existe uma crise do liberté, fraternité, égalité e do iluminismo e talvez o Zig possa falar com muito mais propriedade do que, com certeza vai falar com muito mais propriedade do que eu. Existe uma baita crise da democracia representativa hoje. Isso é verdade. Quando eles chegaram na democracia... Uma baita crise da democracia representativa. Então, cara, eu acho que esse furor que a gente fala, olha, das liberdades, eu acho que a gente não pode, porque não existe liberdade quando você não tem as condições mínimas de sobrevivência. E o capitalismo causa contradições muito grandes também. Olha, de sobrevivência. João, então não existe, Eduardo, não existe. Se você pegar a história, a gente saiu da escravidão, passou para a servidão e passou para o trabalho assalariado. Eu acho que a gente está num desenvolvimento. Eu acho que as situações já foram muito piores do que é hoje. Se você pegar a quantidade de pessoas que passavam fome em 1750, a quantidade de pessoas que passam fome hoje, é completamente diferente. Hoje em dia é um número muito menor de pessoas. Proporcionalmente falando. Uma das coisas que eu gosto Esse é o meu assunto para o próximo colóquio, que eu vou falar de geopolítica. Uma das coisas que eu gosto do Marx é que ele descreve, por exemplo, vidas das pessoas na Idade Medieval muito melhores do que na Revolução Industrial. Isso é uma falácia, né? Desculpa, João. Não é uma falácia. Lógico que é, pelo amor de Deus. Você vive melhor como um operário na Alemanha hoje do que como um rei na Idade Média. Eduardo, não é positivista o negócio. Não é positivista, é um dado da equação. Não é linear, mas assim, hoje, independente disso, a gente vive muito numa contradição da liberté, fraternité, égalité e um baita de uma crise do capitalismo representativo, do capitalismo não, da democracia representativa. João, mas a alternativa para isso seria um regime totalitário? Isso, não, né? A gente pode aperfeiçoar o sistema representativo e não descambar para um regime totalitário. Eu acho que faz mais sentido. Não, eu não tenho resposta para isso. Nem eu. Eu estou falando que a ideia básica é você aprimorar o sistema representativo, que tem uma série de fases. Eduardo. Até aí, entre aspas, enaltecer uma coisa totalitária fica complicado. Eu também adoraria ter um déspota esclarecido. Sinceramente, se pudesse optar e ter um déspota esclarecido governando a gente, eu topava. Mas isso não existe, é utopia também. Não, gente, é o seguinte, a democracia representativa é um processo que começou há 250 anos atrás, 300 anos atrás. Não é um processo novo, é um processo muito novo, muito recente. Se vai funcionar, se não vai funcionar, não sei. Mas eu sei que, assim, nos países totalitários, hoje, se você quiser, na China, por exemplo, se você quiser fazer uma estrada, você passa o trator em cima de uma cidade e bota um aviso nas casas, você tem uma semana para sair da casa, senão vou passar com o trator com você aí dentro mesmo. Essa questão da liberdade versus é complicada. Desculpa, é muito complicada. Bom, gente, eu não quero interromper vocês, mas como esse negócio ficou muito grande, eu vou deixar vocês retomarem isso aqui, essa discussão no final. Se vocês só me permitirem acabar essa logística aqui. Tá. Desculpa, eu estou sendo o cara mais chato, mas é que é tanta coisa. Assim, vocês têm que ter paciência comigo nesse colóquio. Assim, eu prefiro discussão do que ficar fazendo isso, mas eu preciso fechar essa ideia. Olha, eu vou voltar para a teoria do contrato social, porque a teoria do contrato social ela foi retomada mais ou menos em 1970. A teoria do contrato social tinha dois problemas. Lá atrás, quando eu falei teoria do contrato social clássico. O primeiro problema do contrato social era essa bobagem das leis naturais. Eu digo bobagem sem nenhum desrespeito a uma pessoa religiosa, mas no sentido que ninguém conseguia chegar num acordo do que eram exatamente essas leis naturais. Então, na Bíblia você diz, você não pode matar. Tá bom, mas se um governo entrar numa guerra, daí não pode matar?
Aí ele está saindo das leis naturais. Você está entendendo? Existe um monte de contradições quando você está usando a Bíblia para justificar as ações de um governo. Não funciona. E, obviamente, quando você tem uma evolução iluminista, você vai saindo dessa relação de governo com a igreja, de relação do governo com Deus. E a outra coisa é que não existiu nenhum contrato social como exemplo pelos 200 anos da teoria do contrato social. Existiram tentativas. Vou dar 2 exemplos. Mayflower é um navio que chegou com pilgrims, com peregrinos? Bom, enfim. Pilgrims, isso. Eu só sei traduzir pilgrims. Peregrinos, isso. Chegou peregrinos em Massachusetts. Dentro do navio, eles fizeram um contrato social. Mas um contrato social, por princípio, ela tem que abranger toda a sociedade. Ninguém fez um contrato social com os índios. Nos tratados confederados, que foram tratados feitos em 1860 e 1861, com todas as tribos indígenas, entre o governo americano e essas tribos indígenas, estavam em todos esses contratos sociais de que, para qualquer mudança desse contrato social, a mudança teria que ser acordada de forma unânime pelas duas partes. Nunca se manteve isso. O governo americano mudou esse contrato social o tempo inteiro, até praticamente dizimar todas essas tribos. Então, a gente não tem na história, em 200 anos, um exemplo de contrato social que funcionou. O grande exemplo deveria ter sido dos Estados Unidos. Poxa, o contrato social dos Estados Unidos, que é entre o governo de Washington e os estados, também não funcionou. Você teve uma guerra civil 70 anos depois da fundação. Então, tinham essas duas falhas no contrato social clássico. A primeira delas, ela foi resolvida com Kant. O Kant, ele secularizou as leis naturais. E ele tem uma coisa, o Kant ele tem 2 coisas. Uma coisa chama imperativo hipotético. O imperativo hipotético, se eu colocar em linguagem, funciona assim. Se eu quiser crescer a economia, eu tenho que diminuir a regulamentação. Se eu quiser dar mais comida para a população, eu tenho que aumentar a produção de comida. Mas tem esse condicional, por isso que ele chama imperativo hipotético. Mas ele ilude a ideia de uma coisa que chama imperativo categórico, que são coisas que são verdade no mundo inteiro incontestáveis. É quase o cogito ergo sum do Descartes, mas colocado de forma em forma política, em forma de ações sociais. Então, os pensadores do contrato social moderno começam a usar essa ideia do imperativo categórico ao invés das leis naturais. Então, isso meio que se resolve. E daí eu chego nesse cara. Esse cara, eu não sei quantos vocês conhecem dele, mas ele é moderno, ele é do século passado, do século XX. Se vocês forem olhar citações de filósofos, esse cara ganha disparado. Ele é o filósofo mais influente que existiu na segunda metade do século XX. E mesmo assim, muito pouca gente conhece John Rawls. E John Rawls tinha tudo para dar errado. Primeiro, ciências políticas de 1960 não era onde as coisas estavam acontecendo em filosofia. Muito longe. As pessoas ainda estavam discutindo o que é liberdade, o que é igualdade, liberdade e igualdade, se um tira o outro. Era uma coisa boçal, assim, porque os 3 preceitos do iluminismo, que a gente acabou de falar, né, o contrato social, o marxismo e o utilitarismo, todos eles tinham buracos muito profundos dentro da própria teoria. Então, tinha um descontentamento gigantesco. E o Rawls, ele faz o seguinte, ele fala, olha, contrato social existe o tempo inteiro. Chama justiça. A justiça é o contrato social do cidadão com o governo. Esse é o contrato social. É o contrato social que sempre houve, só que vocês nunca chamaram de contrato social, vocês chamam de outra coisa. E isso revoluciona o que é o conceito da teoria do contrato social para todos nós. Ele tem uma outra coisa,
que não tem muito a ver com isso, mas eu tenho que falar porque ele é muito interessante. Desde Rousseau, a gente tem essa coisa, o homem nasce bom, fica ruim pela sociedade, ele precisa do governo porque o homem é ruim, então ele precisa das leis, porque senão, se ele ficar no seu estado natural, ele é mau. O Rawls, ele chama isso de arbitrariedade moral. Ele fala assim, esquece essa coisa de ficar pensando se o homem nasceu bom ou ficou ruim, se ele era ruim, se foi a natureza, se foi a genética. Esquece. No final, é sorte. Você nasceu mais inteligente que os outros? Sorte. Você não nasceu mais inteligente, mas a natureza te deu acesso à educação, te deu acesso a uma escola perto da sua casa, um professor que gostou de você? Sorte. O problema, quando ele fala em arbitrariedade moral, é que se vocês pararem, eu vou deixar vocês pensarem nisso por um tempo, se tudo é sorte, a consequência de uma teoria dessa é gravíssima. Porque você perde até o princípio do direito de propriedade. Mas, enfim, isso é uma outra história. Coisas importantes do Rawls. O véu da ignorância. Ele propõe o seguinte, para atingir justiça. Esqueça quem você é. Pense, não pense em você como uma pessoa branca, uma pessoa rica, uma pessoa pobre. Na verdade, você não tem ideia quem você é. E todos os seus princípios de justiça, então, você vai avaliar. Mas não pensando em você, porque você não sabe quem você é. Você não sabe se você é rico, se você é pobre, se você é branco ou preto, nada. Você não sabe onde você nasceu, você não sabe se o país que você nasceu. Você não sabe sua etnia. Esquece tudo isso. E a partir daí, a hora que você conseguir limpar a sua mente dos seus próprios preceitos de quem você é, você consegue alcançar uma discussão sobre justiça mais justa. Que tecnicamente é o bem maior. É, o bem maior sem que você se colocar nisso, né? E ele começa a acabar com esse determinismo que segue o iluminismo. Por exemplo, o utilitarismo pensa no bem-estar. Esquece o bem-estar, você nem sabe o que é bem-estar. Bem-estar, para mim, pode ser diferente do que é para a Renata, pode ser diferente do que é para a Cris, é diferente do que é para a Cíntia, é diferente do que é para a Heloísa. Como é que você vai ficar enfiando termômetro de felicidade no cara para saber se o utilitarismo está funcionando ou não? Esquece isso. Se concentra em recursos. Aumenta os recursos que você dá para a população e deixa a população decidir como é que ela quer ser feliz ou não quer ser feliz. Mesma coisa, o teleológico, que é uma palavra horrenda, eu peço desculpa, mas teleológico significa isso, é você pensar no final. O que eu quero alcançar com uma política, por exemplo? Ele fala, esquece o teleológico. Pensa no deontológico. O deontológico são fatores morais que você usa para tornar mais justo a sua própria profissão, por exemplo. Se ética na medicina é deontológica. Agora, o que vai acontecer se eu conseguir mais ética na medicina? Esquece isso. Isso não é relevante. Pensa no que você consegue fazer dentro do seu mundinho. E aí, a consequência disso, final, é irrelevante para o Rawls. E ele tem esses 4 princípios, né, de justiça. Liberdade, oportunidade, renda e riqueza. Ele bebe no Kant. Ele bebe, esse cara bebe em todo lugar, cara. E eu vou te falar, sabe o que me incomodou? Eu já tentei ler a teoria da justiça 2 vezes na minha vida. E aí eu entendi o problema dele. O Rawls, ele é extremamente tímido e ele era gago ainda por cima. Ele era extremamente inseguro com as teorias dele. Então, a teoria da justiça foi publicada em 71, mas na verdade ela já estava correndo como manuscrito pelas academias desde 65. E o Rawls ia lá e pedia a opinião de todo mundo. Assim, olha, lê isso aqui, vê o que você acha, vê quais são as críticas que você tem do meu livro e tal. E por 5 anos as pessoas fizeram isso. Elas escreviam as críticas que eles tinham do livro. Daí o que o Rawls fez? Ele pegou e ele foi justificar todas as críticas que ele tinha recebido em 5 anos dentro do livro.
Então, quando você pega a teoria da justiça hoje, ele é 200 páginas maior do que o manuscrito da teoria da justiça, porque ele já estava se preparando para não ser criticado. Então fica um livro tão convoluto, é uma coisa tão difícil de ler, cara, você quer morrer, entendeu? É, porque ele era um narcisista. Ele era seguro, né? Mas eu tô falando tão bem dele, inclusive, porque eu quero ver se eu convenço algum de vocês a ler esse livro inteiro, para depois me contar, porque eu não aguento, cara. Até porque a arbitrariedade moral de sorte, quer dizer, ele jogou vamos dizer, a meritocracia no lixo, né? Ele acabou com a meritocracia. Exato. Então, ele acaba. E ele fica com medo disso, sabia? Ele escreve alguns ensaios, meio que querendo voltar atrás, porque ele entende a complicação quando você tira a meritocracia. Quando ele fala, tudo é sorte, você realmente não decidiu nada, você realmente não merece o que você tem, você não merece o que você não tem. Você joga todo o conceito de sociedade para o espaço. Eu tinha que falar do Rawls. Eu acho que o Rawls é um cara que, assim, ele vale a pena ser estudado, não só para mim que gosto de política, mas para qualquer um. Assim. Ele é muito, muito bom. E ele é super pouco conhecido. Sabe-se lá Deus porque fora dos centros acadêmicos. Aí você quer que a gente leia a teoria da justiça para a gente Por escrever favor. depois e você escrever em cima do que a gente escrever. Não, daí vocês me explicam. Daí vocês veem que fazem um colóquio, eu venho assistir o colóquio de você. Ok. Seguindo. Então tá. Então, para fechar tudo isso, o que a gente consegue descobrir de governo legítimo? No contrato social, é o consentimento que faz legitimação de um governo dentro do iluminismo e a justiça nos tempos modernos. No utilitarismo, é a felicidade da maioria. O marxismo é a fim da exploração de um grupo sobre outro. Os anti-iluministas, que eu não falei, mas vocês vão ver, é autoexplicativo. O que faz legitimação de um governo para o anti-iluminista é tempo e tradição. Então, se algo existe há muito tempo, é uma legitimação natural. E se essa coisa ela é breve, ela acabou de ser fundada, ela não tem legitimação ainda, pode ter, se demorar muito tempo para ela deixar de existir. E na democracia, a gente tem o princípio do interesse afetado, que basicamente é onde a gente vai chegar agora, mas qualquer pessoa que é afetada por uma decisão deveria ter direito de participar da discussão dessa decisão. Tudo bem? Vocês estão bravos que eu interrompi vocês ainda. Eu vou voltar, só preciso acabar isso aqui. Democracia. Vocês não querem me dar a definição? O que é democracia? Eu sei, é muito difícil, né? Vamos lá, vai. O que é democracia? Pensa comigo. Não, legitimado pelo voto popular. Legitimado pelo voto. O que mais? Legitimado pelo voto. Sim, o que mais? Onde cada cidadão tem o mesmo peso, independente de classe social, origem, etc., etc. Um voto é um voto. Na democracia moderna, sim. Sim, mas o Hitler também foi legitimado pelo voto. Poder do povo. Poder do povo. Tem democracia grega. Não tinha... Não, por isso que eu falei, na democracia moderna. Democracia grega, eu não estou nem encostando a mão. Porque daí eu tenho que explicar por que o Plato odiava a democracia. Eu não vou fazer isso, mas vamos lá. O que mais? Democracia é uma sociedade governada pelo império da lei. Império da lei, verdade. Então, mas aí tem uma coisa que, assim, não necessariamente, não é só a questão do voto, né? Mas é o Estado de Direito, né? Estado de Direito. Por isso que tem o império da lei, é isso que eu falei. O império da lei, acho que até talvez seja mais importante. Vocês estão falando da mesma coisa. Os dois estão falando da mesma coisa. E quer extinguir os negros nas escolas, por exemplo, é um regime democrático, uma maioria. Então, democracia não é exatamente... É justo dizer que é o governo da maioria? Democracia é o governo da maioria? Não, é o governo que defende a minoria. Na realidade, a democracia defende a minoria.
para a maioria não oprimi-la, por isso que tem as leis. Tá bom. Esse Deveria ser o governo onde o povo exerce a soberania. Uhum. Mas a soberania pode ser opressiva, como o João aí usou o exemplo. Se um monte de maluco resolve extirpar uma parcela da sociedade, porque eles são maioria, teoricamente, se fosse a lei, seria, mas não é. Né? Você tem o império da lei para defender a minoria. Algumas coisas que eu pensei para a democracia como definição. O princípio do interesse afetado, ele é comandado pela maioria, ele é estruturado em conceito de 3 poderes, que é uma forma de você travar o comando da maioria, a gente vai chegar lá. Ela é feita por competição política, né? Você precisa pelo menos de 2 partidos para competirem, senão você não tem voto. E ela é determinada por liberdades individuais e coletivas. Nada do que vocês falaram está errado. Eu só estou juntando mais coisas aqui. Mas democracia, o meu ponto que eu quero fazer aqui é assim, todo mundo entende o que é democracia. E todo mundo sabe que existem vários tipos de democracia funcionando no mundo hoje. O Yuval, ou aquele cara do Homo erectus, Homo sei lá o quê, esse cara, ele fala uma coisa interessante. Até. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele falou uma coisa que eu marquei. Ele falou, olha, no século XX você teve 3 ideologias, o fascismo, o comunismo e a democracia. Mas no século XXI, todo mundo se diz democrata. A China, hoje, se você falar para ela, ela fala, não, nós somos uma democracia. A Rússia, que é uma ditadura, não, para eles se acham uma democracia. Até os países que não são tão democracia, eles se colocam nesse véu de democracia. Todo mundo se chama democracia hoje em dia. Não tem nenhum país no mundo hoje se auto-intitulando comunista. Não tem ninguém se auto-intitulando fascista. Então, a democracia ganhou, assim, tem um leque gigantesco, que é questionável. O que é democracia pura, democracia direta, democracia indireta, no caso dos Estados Unidos, como a gente discutiu na última conversa. Mas abriu, né? Assim, tudo é democracia hoje. Agora, democracia tem isso. Esse cara, o Alexis de Tocqueville, é uma figurinha esse cara, ele foi para os Estados Unidos em 1830, na verdade, para estudar o sistema penitenciário. Mas ele ficou apaixonado pela democracia e ele escreveu um livro, que é um clássico nos Estados Unidos, todo mundo tem que ler esse negócio, que se chama Democracia na América, de 1840. A democracia na América, ele tira esse conceito que chama tirania da maioria. Tirania da maioria é o seguinte, se você tem, vou marcar aqui com o mouse, essa parte desses caras nunca ganham uma eleição. Pensa sunis e xiitas no Iraque. Né? Você tem 70% de xiita no Iraque e você tem 30% de sunis. Então, qual é a justificativa do suni participar de um processo eleitoral? Ele não vai ganhar nunca. Esse cara aqui vai sempre perder. Então, qual é o maior problema do Tocqueville? Ele fala, gente, a tirania da maioria vai causar uma revolução. Uma hora, mais ou menos, esse cara vai se revoltar. E daí ele propõe um negócio que, na verdade, já vem antes dele, mas ele propõe isso como solução, que chama cross-cutting cleavages, que depois foi renomeado por ele partidário. Que você pega e cria vários partidos. Então, aqui você cria uma rotatividade de poder. Mas você cria outro problema também, né? Porque, por exemplo, quando esse cara ganha, isso aqui não ganhou. Então, isso aqui ele é a maioria, mas ele não é a maioria que está no poder. Então, você cria um problema para solucionar um outro problema, que é a falta de representatividade da minoria dentro de um processo democrático. Aí eu quero pensar o seguinte, aí eu vou abrir a discussão e a todos vocês, porque eu acabei a apresentação. Maioria versus liberdades da minoria. É uma coisa que o Zaidan acabou de falar, que eu acho que é um bom ponto. Então eu quero pensar de outro jeito para vocês. Eu peguei 2 constituições, tá? A primeira frase da primeira amenda da Constituição Americana. O Congresso não fará nenhuma lei desrespeitando o estabelecimento de uma religião ou proibindo o seu exercício. Liberdade religiosa, a coisa mais simples do mundo, certo? Agora vamos pegar outra. Aqui eu peguei do Irã.
Essa é a quarta emenda da Constituição iraniana. Todas as leis e regulamentos civis, penais, financeiros, econômicos, administrativos, culturais, militares, políticos e outros devem ser baseados em critérios islâmicos. Esse princípio se aplica de forma absoluta e geral a todos os artigos da Constituição, bem como todas as outras leis e regulamentos. E os fuqah, que eu fui procurar a jurisprudência, do Conselho Tutelar, são os juízes nessa matéria. Pergunta: quem tem mais liberdade? Todas as leis. Os americanos têm mais liberdade que a República Iraniana? Acho que sim. Alguém discorda? Aparentemente não, né? E se eu for um islâmico fundamentalista e eu quiser viver numa sociedade islâmica? Os meus direitos estão sendo respeitados dentro da Constituição americana? Não. Pois é. Mas o acordo é prévio. Você, para morar lá, você sabia que era assim. Não, mas você não. Mas aí que tá. Mas aí a gente volta lá pro conceito tácito do Locke. Eu não imigrei para o Irã. Você nasceu no Irã. Escolhido. Eu não migrei para a América. Eu nasci na América. E eu me tornei um fundamentalista islâmico. Ou eu me tornei, vamos pensar outra coisa, aqui no Brasil, eu me tornei um evangélico. Você tem a liberdade para ir embora dos Estados Unidos e morar no Irã. Tem mesmo? Se você tiver dinheiro, você compra passagem e vai para Teherã. Pois é. Mas, por exemplo, olha, pensa num evangélico aqui no Brasil. Tá? Um evangélico fundamentalista aqui que quer que o governo seja muito mais ligado à igreja. Que as leis sejam ligadas ao que está na Bíblia. Mas, Zig, mas essa é uma questão que tem do liberalismo em relação... O liberalismo, todas essas questões são questões pessoais. Você pode viver de acordo com a sua religião, você não pode impor sua religião ao outro. Sim. Eu acho que o liberalismo... Eu não estou pegando isso. Eu estou levantando a questão. Que você viver sobre a maioria funciona super bem quando você concorda com ela. Mas se você é a minoria, e você vai ser sempre a minoria, você tem um problema. As suas liberdades estão sendo cerceadas. Não só isso, né, Zé? Eu estou lembrando do Antígona, né? Você falou que vai falar dos gregos. Eu não tinha pensado em Antígona, mas é ótimo. Eu estava pensando em Mayflower de novo. E esses caras fugiram do Mayflower porque eles eram zealots, né? Eles eram radicais religiosos e eles queriam viver dentro da religião deles, que a Inglaterra não permitia. Então, assim, o que é Antígona? Essa discussão é velha, né? Mas, olha, Zig, você pega os Quakers da Inglaterra, dos Estados Unidos. Os Quakers vivem nos Estados Unidos de acordo com a religião deles. Verdade. Eles se uniram e fizeram... O Utah, por exemplo, você vai para Utah, você não consegue comprar nem café. Mas eles têm toda a liberdade de exercer a religião deles lá. Sim. O que eles não podem é obrigar os outros Então, eu entendo esse discurso, eu não estou sendo contra, eu só estou falando o seguinte. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: aonde tem mais liberdade? É claro que você tem mais liberdade na Constituição americana do que a Constituição muçulmana. A não ser que você seja muçulmano. Mas a Constituição muçulmana, você está partindo do princípio que todo mundo tem que obedecer à Constituição muçulmana. Você não respeita a minoria. Ele está partindo do princípio que a gente está vivendo muito hoje, que, assim, do ponto de vista existencialista, a liberdade tem vários... matizes. Várias definições. O que é liberdade? Entendeu? Tem várias eu coloquei isso porque essa é a discussão dentro dos pensadores que estão estudando democracia hoje. Essa é a maior discussão que eu tenho visto entre os estudiosos de democracia, que é justamente como você consegue chegar numa condição estável onde a pessoa que é minoria não se sinta abusada, não sinta que os seus direitos estão sendo diminuídos por uma maioria. E eu não estou... Todos o que você me falou agora, Eduardo, assim, direito de religião, isso são princípios iluministas.
que nós seguimos e para nós tem uma lógica incrível. Assim, o iluminismo, nós somos todos filhos de iluministas. Tá? Por isso que eu comecei lá. Senão eu ia perder uma hora da vida de vocês. A primeira cena que eu vi quando estava em Paris, assim, no metrô de Paris, foi uma negra, acho que muçulmana, assim, sendo ofendida por um branco. Os caras não se misturam, né? E aí, ela foi falar, acho que o filho foi ofendido, ela foi falar com o cara, entrou outro branco do lado, e assim, os caras não se misturam. Então, assim, hoje, acho que você tem várias maneiras do que é a vida, várias definições do que é a vida, do que é a liberdade, do que produz a sua vida, do que se produz a liberdade. E, ao mesmo tempo, você não consegue conviver com isso socialmente, de uma maneira pacífica. É isso que você está falando, né, Zig? É isso. É isso. Assim, existem as discussões da democracia hoje estão em volta de consentimento, me desculpa, me fugiu a palavra. Quando você quer convencer a outra pessoa. Persuasão. Persuadir o outro. Persuasão, exato. Então, assim, desiste de querer e consenso e a persuasão são palavras quase linguísticas. De coisas que valem a pena discutir ou não. Por exemplo, quando na primeira emenda, quando ele faz isso, na verdade, o que o governo americano está fazendo é assim, olha, a gente não vai discutir religião aqui, porque religião não vai dar certo. Se a gente começar a discutir religião dentro da Constituição americana, isso aqui vai para o espaço, esse negócio vai explodir. Então, na verdade, o que a gente está dizendo é assim, tem coisas que em política não vale a pena a gente discutir, nunca. E o que esses estudiosos estão tentando fazer hoje é uma revisão de tipo, mas é isso mesmo, a gente nunca vai conseguir falar sobre isso. Dentro da democracia, essa é a trava da ideologia que a gente vive. Você está entendendo? Eu estou levando uma discussão, eu não tenho resposta nenhuma aqui. Mas uma sociedade perfeita, perfeita. A liberdade, a gente vive de acordo com as regras estabelecidas, e dentro dessas regras, a nossa liberdade tem esse limite. A liberdade não é uma coisa absoluta. Tem um limite, mas lei. Na teoria é isso. Agora, para pôr isso em prática, que todo mundo fique bem, bonitinho, é difícil pra caralho. Vai, sei lá, se um dia vai acontecer. Por que eu sou corintiano e você é pau? Ele é capaz de sair no tapa no estádio por uma bosta de um time. Então, o ser humano é foda, difícil. O sonho iluminista de ter uma ciência por trás da política, eu acho que isso se provou impossível. Assim, eu acho que esse era o grande sonho iluminista, era uma coisa mais equalitária, que você conseguisse quantificar de alguma forma a qualidade de uma ideologia. Eu não vejo hoje mais ninguém discutindo isso. Ninguém está discutindo uma nova coisa que substitua a democracia, e eu acho que as pessoas também não estão discutindo. É muito claro para a gente quais as limitações democráticas. Alguém falou, eu esqueci quem, que assim um déspota esclarecido, isso foi você. O déspota esclarecido, que eu preferiria um déspota esclarecido. Eu também, a bem da verdade. Era uma coisa que tem um escritor americano que ele fala assim, China por um dia. Um dia que o cara pudesse pegar e escrever, assim, mudar tudo, falar, não, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, sem passar por nenhuma outra discussão. Mas, Zig, tem situações na China que ninguém conversa mais. Por exemplo, a China tem 200 milhões de muçulmanos no governo da China, que são massacrados pelo governo chinês. Então, tem questões na China que um dia vai estourar também. Quer dizer, você ter um déspota esclarecido, você ter porque a humanidade foi governada, na sua maioria, por reis, por imperadores, por questões hereditárias, não por democracia. A democracia é uma coisa recente. Então, você pode chegar à conclusão que a humanidade sobreviveu mais sobre os reis do que sobre a democracia. Então, talvez os reis sejam melhores que a democracia. É difícil, difícil chegar nessa questão. Eu conheci o cara de Orleans aqui, Eduardo. Eu não sei não, viu, cara? Eu até marco um encontro com ele, se você quiser, com o Orleans de Bragança.
Aí você tira suas próprias conclusões. Eu não fiquei tão impressionado, não. Não, a verdade é que todo mundo está em crise. Não é só a China, a gente também está em crise, né? O mundo ocidental está em crise também. Na verdade, o Brasil nunca saiu da crise, né? Não, o Brasil nem se fala, né? O Brasil tem uma capacidade incrível de não acertar. Eu falo que o Brasil é o país do futuro, só que ninguém colocou data, né? Não, um país do futuro que olha para o passado sempre, né? Que as nossas raízes são terríveis, né? Eu trago duas discussões aqui. Eu acho que eu acho que as pessoas estão muito, assim, se a gente ver os comentários de internet de qualquer assunto, as pessoas estão absurdamente rasas, num fla-flu que não acaba nunca, defendendo, né, os seus políticos, suas posições. E uma outra coisa também, a gente como Estado, assim, tecnicamente Estado laico, mas, por exemplo, voltemos às eleições de Dilma. Uma mulher como a Dilma, não estou defendendo Dilma aqui, só vou defender especificamente um posicionamento. Como no Estado laico, a gente ainda discute assuntos, por exemplo, você ficar refém de uma religião, dela não poder se colocar a favor do aborto, por exemplo, ela falar que não é e sai simplesmente para ter os seus votos, entendeu? Então, eu acho que a gente tem umas discussões. Aqui, na realidade, a gente fala que estamos numa democracia, mas, na realidade, nós somos reféns ainda, né? De várias coisas. E uma delas, a gente está refém aqui neste país da religião. A religião é uma coisa que cresce, porque a gente também não tem essa conscientização do povo para ter uma profundidade, uma análise melhor, né? Para votar melhor, inclusive. Que, aliás, eu sou a favor do voto não obrigatório, né? Acho que seria infinitamente melhor. A gente estava discutindo isso da última vez, na verdade, o voto obrigatório ou não obrigatório. Eu só quero trazer um elemento que eu acho que é próprio da natureza humana, que esse aumento, talvez dessa influência da religiosidade, tem a ver muito com essa condição de um desamparo que é próprio do humano, com o qual a gente não consegue lidar, e que a gente estava vivendo talvez um tempo um universo muito narcisista, né? Onde parece que eu posso tudo quando eu não posso nada. E aí, se eu não posso nada, eu quero alguém que diga para mim o que eu posso. Então, atribuir a esses mitos, né, esse lugar, eu acho que talvez um sintoma, né, da ordem dos sintomas, sintoma como denúncia, né, daquilo que a gente está vivendo hoje, que é essa sensação de um extremo desamparo por essa busca de alguém tem que me dizer o que eu tenho que fazer, porque eu não sou capaz de dizer de mim, né? Eu acho que a gente está num lugar muito delicado nesse sentido, mas acho que isso é cíclico no humano, porque é isso, talvez, né, essa ideia de você poder ter alguém que diz de você, né, que diz o que cabe a você, talvez seja mais confortável do que você mesmo assumir a responsabilidade por aquilo que você escolhe, né? Até porque todo mundo tem que pertencer a algum grupo, né? Ou tem esse grupo, ou tem esse. Tem essa necessidade de pertencer e, ao mesmo tempo, você é cada vez mais individualista. Né? Então, fica mais difícil você encontrar um parceiro nesse crime, não sei. Eu acho que a sua visão é muito correta. Assim. E, Renato, eu acho que você está absolutamente certo. A gente fica vivendo em bolha cada vez mais. Né? A gente fica procurando pessoas que ficam repetindo as mesmas coisas que a gente já acredita. E a gente estava falando do dia, quando você estava com a gente falando dos fake news, né? Quer dizer, os algoritmos que as redes sociais nos dão nos fazerem. Nós olhamos apenas para aquilo que é igual a nós. Né? A gente não olha para a diferença, a gente não pensa a diferença. A gente fica olhando só o que é igual a nós. Isso é bem, sei lá, patologizante, na minha opinião, né? A gente vai ficar meio louco na nossa vibe, né?
Você sabe que, falando de fake news, eu vi saiu hoje uma pesquisa da Reuters que metade dos republicanos americanos acreditam que as eleições foram roubadas. Não tem nenhuma prova, assim, absolutamente nada. Nós estamos falando de 50 milhões de pessoas que acreditaram numa conspiração, sem nenhuma prova factual. Olha, é engraçado, porque eu ouvi de um americano a justificativa de por que as eleições podem ter sido fraudadas. Porque, assim, realmente a pessoa acredita naquilo que ela quer acreditar. Porque, assim, a pessoa tem uma capacidade, mas não, assim, não concordava não é a favor do resultado das eleições, e ele explicou claramente para mim por que pode sim ter sido fraudado. Assim, eu não vou dar a explicação, mas é uma coisa muito maluca. Você sabe que nessa história o que é mais engraçado para mim é o seguinte: já houve eleições fraudadas no mundo, historicamente, várias. Eu tenho certeza que Saddam Hussein não ganhou 97% dos votos na última eleição dele antes de ele ser deposto. Agora, nunca houve fraude eleitoral que não fosse feita pelo governo que está em posse do governo. Isso não existe. Quer dizer, a oposição não consegue fazer fraude eleitoral porque ela não controla a máquina. É a coisa mais simples. Agora, tem outro, que é nem o Bolsonaro falando mal das urnas eletrônicas, né? Quantas pessoas será que o Brasil que acham que a urna eletrônica é fraude da eleição? As urnas que o elegeram, né? É, claro. Não, ele pega o playbook dos Estados Unidos e coloca aqui, às vezes meio sem muita racionalidade. Meio. Mas ele já está meio garantindo, assim, se não der certo, eu já tenho essa saída, eu já posso usar o playbook que o Trump está usando. Não sei se vai dar certo ou não, mas... Enfim. Eu trabalho em política, eu ouço muita história de fraude eleitoral de urna. Muito. Eu acho que deve ter algum nível de fraude em todo quanto é tipo de eleição. Pode ser. Eu vou ser honesto, eu não sei, eu não tenho prova, nada. Eu já ouvi muito candidato meu falar, não, porque tiraram 30 mil votos de mim, porque tem essa salinha no TRE, e essa salinha você vai lá, dá dinheiro e eles te compram votos para você. Já ouvi tudo quanto é tipo de história. Eu ouço, eu vou fazer o quê? Eu não sei, eu nunca fui na salinha do TSE, nunca dei dinheiro para o cara, nunca ganhei voto. Então, vai saber. Bom, voltando aqui, já passamos muito do horário, começamos tarde também. Eu acho que pensar nisso, em como as democracias, né, estão se organizando, tudo para mim, o que fica é que pensar que toda forma de poder hoje é dita como democracia e é legitimado, atrocidades são legitimadas porque a maioria decidiu, ou porque... Eu acho que essa é uma discussão interessante que você traz. O que é a democracia, o valor da democracia, não sei. A democracia, olha, eu podia assim, falar mais 2 horas, assim, ficar estendendo o processo da democracia. Tinha muito cara legal para conversar. Mas ficou muito estendido. E eu, isso aqui é uma pós-graduação que eu fiz em 2 horas, né? Então, eu cortei um monte de coisa, mas eu espero que tenha sido válido de alguma coisa, que vocês saiam daqui, sei lá, com alguns conceitos novos, assim. Na próxima eu vou falar de geopolítica e eu acho que vai ser bem divertido. A gente vai tentar pegar alguns preconceitos que a gente tem do mundo, das populações, de riqueza ou não riqueza, tal. E eu vou tentar simplesmente ficar jogando um monte de estatística e ver onde é que a gente acerta e onde é que a gente erra nesses preconceitos que a gente tem do mundo no geral. Eu acho que queria te agradecer, porque eu acho que tem uma coisa interessante, Zig, que é como que a gente entra em contato com novos conceitos, mas como a gente entra em contato com velhas crenças.
né? A gente tem umas coisas que ficam naturalizadas no nosso discurso ou no nosso pensamento, pela nossa formação, pela nossa condição socioeconômica, que é interessante a gente provocar, né? Assim, nem que seja para dizer, bom, será que é isso mesmo, né? Eu sou tão defensor da democracia assim, né? De que democracia eu estou falando? Acho que isso é um dado interessante para a gente ficar, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Assim, a gente ficar duvidando das nossas certezas. Acho que isso é sempre muito produtivo. Muito obrigada. Isso, imagina. Obrigado a vocês. Peraí, Ziggy, a gente é uma democracia representativa, né, cara? E voto, graças a Deus. Assim. Mesmo assim, a gente mata não sei quantos negros na periferia, né? Em outros lugares, né? Então, assim, democracia e justiça, assim, eu acho que você traz essa discussão, viu, cara? É muito boa. Será que nós estamos tão confortáveis assim para falar dos chineses? Eu não concordo com o governo chinês também, mas assim, será que nós estamos tão confortáveis? Né? Acho que é isso, cara. Acho que a base fundamental é isso. Né? Eu olho para as instituições, né? Eu fico me perguntando se há democracia sem instituições democráticas. Eu acho que as instituições brasileiras não são democráticas muitas vezes. Na verdade, assim, os três poderes é uma coisa para se pensar. Assim, os três poderes, se chama checks and balances em inglês, em português isso chama pesos e contrapesos. Isso é uma forma de você travar mudança. E é uma forma de você proteger minorias, se você for pensar. Porque se a maioria ela decide fazer alguma coisa, ela ainda tem que passar por um processo dentro desses três poderes para conseguir mudar uma lei. Você precisa de um processo supramajoritário de 2/3 das duas casas para conseguir mudar alguma coisa. Então, ela é um processo designado, primeiro para ser lento e depois para dificultar a mudança. Mas eu acho que você pode argumentar que essa dificuldade de mudança ela beneficia mais a minoria do que a maioria. É uma forma de proteção da minoria. Assim, é um food for thought, é alguma coisa para pensar. Assim. Eu pessoalmente cheguei a essa conclusão, mas estou super aberto a ser convencido que eu estou errado. Você pode repetir, Ziggy? Bom, para finalizar, eu queria agradecer, achar que essa sua contribuição, a gente segue conversando sobre esse tema que não tem fim realmente, que a gente finaliza dada a hora, mas porque não tem fim. Eu queria agradecer, queria pedir desculpa para todo mundo pelo começo que tivemos problemas técnicos. Espero que o próximo a gente possa resolver, mas são questões que às vezes fogem ao nosso alcance, mas, de qualquer forma, eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer você pela apresentação, gostei muito. E acho que é isso. Alguém quer terminar, falar alguma coisa para finalizar? Deixa eu só responder para você. Fala assim, o que você não entendeu? Não, você é a última frase, agora eu me perdi, mas eu queria que você repetisse, que você fez uma colocação dizendo estou aberto a ouvir. Então, eu estou aberto a mudar. Eu acredito que esses pesos e contrapesos, eles protegem, é uma forma de proteção às minorias. Mas isso não é alguma coisa que é embasada em nenhum grande pensador, é só uma conclusão que eu cheguei pessoalmente, que eu estou super aberto a mudar, se alguém me convencer do contrário. Não, é só para pensar. Essa é a grande questão. Ok? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima quarta-feira, às 7h30, espero que com o... Sem problemas no Zoom, pelo amor de Deus. Parabéns, Obrigada. muito bom, excelente. Obrigada. Beijo, boa noite a todos. Parabéns. Obrigada demais, parabéns, Zig, incrível. Boa noite a todos. Obrigado, Cris. Obrigado, Gi. Obrigado, Alice.
Silvia e Heloísa, como sempre, e a Renata, né, Renata? Minha vizinha aqui. Beijo, gente. Tchau. Tchau.